Agora a gente vai ver o que acontece quando as raízes são complexas, né? Ou seja, são conjugados complexos nesse caso, porque a equação característica ela tem coeficientes inteiros, coeficientes reais, né? Então, então as soluções que são complexas, elas precisam ser conjugadas, né? Então o que acontece quando a gente tem essas duas soluções que são duas raízes, né, da equação característica, que são conjugadas complexas? A gente pode escrever essas raízes na forma trigonométrica, que é assim: R1 é ρ, cosseno θ mais I seno θ, também chamado de forma polar, né? Mas tem uma forma polar que é com exponencial, aqui é com seno e cosseno. Onde ρ ele é a distância da origem até o número complexo em questão, e θ é o ângulo que esse ponto faz no plano complexo com relação ao eixo real. Estão lembrados disso, né, gente? Então o R1 vai ser assim, o R2, como é o conjugado complexo, e a parte imaginária desse número aqui é ρ vezes I seno θ, então aqui tem que ser menos, né? E a gente também sabe que quando a gente pega esse número complexo e eleva ele ao número n, isso equivale a pegar o ρ e elevar a n e pegar o ângulo e multiplicar por n. Ok? Muito bem. Então o que a gente vai ter? C1 vezes R1 elevado a n mais C2 vezes R2 elevado a n vai dar isso daqui. Ρ elevado a n, C1 mais C2, que multiplica cosseno de nθ, mais I, C1 menos C2, que multiplica seno de nθ. Ok. E daí? E agora você vai fazer o seguinte. Você vai chamar C1 mais C2 de uma nova constante, que ele está chamando C1', e vai chamar I, que multiplica C1 menos C2, de C2'. Então são duas novas constantes. E a solução pode ser escrita da seguinte forma. A n é ρ elevado a n, vezes uma constante, vezes cosseno de nθ, mais... E aqui não deveria ser o n, deveria ser o xn, mas... Vamos lá. Mais C2' seno de nθ, tá? Então isso aí é a solução no caso em que as raízes da equação característica são conjugadas complexas. Tá bom, gente? Então, aqui ele dá um exemplo que é a recorrência xn mais 2 mais xn mais 1 é xn igual a zero. Tem essa equação característica aqui. Tá? R² mais R mais 1 igual a zero. E as raízes delas são... Vocês podem verificar, vai dar... É bom eu verificar também, né? É menos b mais ou menos raiz quadrada de... Quais são as raízes disso? A gente tem que conferir sempre nesse livro. Wolfram... Eu achei estranho que deveria dar menos b mais ou menos raiz de alguma coisa. E aqui está dando 1. Não deveria ser menos 1? R² mais R mais 1 igual a zero. R² mais R mais 1 igual a zero. Exatamente, deveria ser menos 1. O resto está certo, mas aqui tinha que ser o sinal de menos, né?
Então são essas duas raízes, tá? Elas são complexos de modo ρ igual a 1, módulo ρ igual a 1, verdade? Isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado dá 1, certo? E o argumento principal, que é o ângulo θ, vai ser, pode escolher π sobre 3, mais π sobre 3 ou menos π sobre 3, né? Que vai ser o número cujo cosseno dá meio e cujo seno dá raiz de 3 sobre 2. E é isso mesmo, vai ser o π sobre 3 nesse caso. Ou se você tomar como parâmetro R2, vai dar menos π sobre 3. Então vamos lá. Então a solução vai ser dada por xn igual a ρ elevado a n vezes isso daqui, mais ρ igual a 1, então vai dar só C1 cosseno de nπ sobre 3, mais C2 vezes seno de nπ sobre 3. Que coisa, hein? Então, quem imaginaria, né, gente, que vendo recursões com coeficientes, quando a gente pega, resolve a equação característica tem raízes complexas, quem imaginaria que daí sairia senos e cossenos, né? Na solução, mas de fato isso acontece. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver como resolver o caso em que as duas raízes são reais e iguais. O que a gente faz nesse caso? Então até lá.